Graça e paz, povo do avivamento. Aqui é o pastor Vinícius de Gonçalves. Pastora apóstola Larissa nos fez esse convite e confesso que usar a sala eu não consegui como ela tinha me orientado. Estou aqui numa dificuldade, mas aceitando essa incumbência da apóstola Larissa, grande mulher de Deus, e esse ministério, ou melhor, essa missão apostólica e profética, né? A MAP, a gente aproveitando para trazer essa palavra. E hoje, na parte da tarde, preparando algo para trazer aqui como uma palavra de Deus, veio um texto na minha mente. Eu comecei a dar uma atenção mais profunda, um texto que já é familiar de muita gente, um texto que muita gente conhece, um texto que a gente já está familiarizado por demais. Mateus capítulo 25, as 10 virgens nos conta a história, ou melhor, uma parábola, onde nessa parábola Jesus começa a apresentar o reino e os seus problemas, suas situações, seus objetivos, propósito desse reino. Então ele vai dizer que então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e as outras 5 prudentes. E essas 5 levaram azeite e prepararam. As outras 5, porém, não levaram azeite o suficiente para as suas lamparinas. E como o noivo demorou na madrugada, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Porém, à meia-noite, foram acordadas por um grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. E dentro dessa situação, olha o que vai ocorrer. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos do seu azeite, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras 5, as prudentes, porém, responderam: não temos o suficiente para todas nós. Vão e comprem óleo para vocês. E quando estavam fora comprando óleo, eis que o noivo chegou. E então as que estavam preparadas, ele convidou para dentro de sua casa. E então foi feito um banquete até que a porta se fechou. Eu vou parar nessa parte. Esse texto, ele me encanta. Mas hoje, o que Deus começou a falar no meu coração sobre esse texto foi uma coisa que começou a mudar o meu pensamento, a minha visão sobre esse texto. Eu não quero me enrolar muito nessa parte, eu quero ser objetivo. Essas 10 virgens, elas representam ali a igreja, a representatividade real da igreja. E como representatividade real da igreja, que nós já sabemos disso, a gente vê alguns simbolismos dentro desse texto. O primeiro simbolismo grandioso desse texto é o simbolismo da lâmpada e também do óleo, esse azeite. Azeite esse que dá autoridade, porque era utilizado em Israel para ungir reis, profetas e sacerdotes. Era também utilizado em alguns utensílios do templo, de uma forma bem simbólica, cujo esse simbolismo era totalmente direcionado para o Espírito Santo, representando assim esse óleo, o próprio Espírito Santo, na vida de uma autoridade, seja essa autoridade um rei, um sacerdote ou até mesmo um profeta. Então, quando a gente vê no texto como esse, de 10 virgens, 5 prudentes se preparando, levando azeite de reserva, e nós vimos também 5 insensatas ou loucas, dependendo da tradução, levando pouco azeite, levando azeite não tão suficiente assim. E a gente também começa a entender o que é lamparina. Lembrando aí do salmista Davi, quando ele diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra.
Então nós vamos fundir nos nossos pensamentos essa visão bem esclarecedora que a palavra nos fornece. A unção, essa autoridade de Deus sobre nossas vidas, representada pelo óleo, e a lamparina, que é a palavra de Deus, ambos fundidos, fornece para essas virgens o esclarecimento do caminho que elas devem trilhar, o lugar por onde elas precisam passar sem se perder, e o momento exato para poder esperar o noivo, e quando o noivo finalmente chegar, para que elas possam colocar essa lamparina o mais próximo do rosto, não só para que o noivo as reconheça, mas também para que elas possam reconhecer o noivo. Então a gente já começa a entender que a palavra de Deus, empunhada pelo Espírito Santo através de nossas vidas, nos fornece a capacidade de nos revelarmos para Deus e de conseguirmos entender ou reconhecer o Altíssimo através da palavra de Deus. É essa palavra que, uma vez que está acesa, uma vez que está vívida, uma vez que está totalmente em chamas, essa chama de busca espiritual, porque se não tiver vida espiritual, o que eu vou ter é simplesmente um livro que Jô Soares já leu diversas vezes, que Pedro Bial já leu diversas vezes, que grandes homens de grande conhecimento, intelectualidade já leram, de Gênesis a Apocalipse, mas não conseguem produzir vida através desse livro. Esse livro só se produz vida quando você está cheio do Espírito Santo. É fácil de compreender, é fácil de entender, é fácil de enxergar de uma forma tão clara através da lupa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos fornece esse esclarecimento desse texto. Quantos ao longo da história pegaram a Bíblia e começaram a criar distorções porque não leram essa palavra cheios do Espírito, leram cheios de si, leram cheios de um conhecimento mais humano. Olha o que Paulo vai alertar a igreja de Corinto em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 10. Ele vai dizer que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo conhece as coisas mais profundas de Deus, os pensamentos mais profundos de Deus, e uma vez que estamos cheios desses pensamentos, ou melhor, do Espírito Santo, também estaremos cheios desses pensamentos. E aí você vai entender o versículo 16 que diz que então o homem, os versículos anteriores dizendo que o homem que é cheio do Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito, não é discernido por ninguém, e uma vez que ele não é discernido por ninguém, o que ocorre é que ele passa a ter a mente de Cristo. É com essa mentalidade que a gente consegue olhar para a lamparina do Senhor, que é a palavra, e trazer um esclarecimento pelos caminhos tortuosos que nós vivemos ou passamos nesse mundo. Essas virgens vão ao encontro do noivo, mas elas não podem ir ao encontro do noivo com a lâmpada apagada. Não tem como chegar até Deus com uma lâmpada, até Jesus com uma lâmpada que não ilumina o caminho. É possível se perder ao longo do processo, ao longo da estrada, se a lâmpada não estiver acesa pelo Espírito Santo. É possível, no meio do caminho, você confundir uma outra versão, um outro personagem com Jesus, por falta de iluminação suficientemente adequada para você entender quem ele é, o que realmente ele faz e para onde você está indo. É através do Espírito Santo que isso se torna possível. E olha que coisa interessante. Como eu já disse aqui, a palavra ela vai te revelar para Deus. Essa palavra ela tem o poder, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 17, nós fomos criados pela sua palavra e ela nos revelará. Então, essa palavra me revela para Deus, revela quem eu sou. Essa palavra aqui não é para mim poder utilizar e tentar entender o meu irmão, é para mim poder me revelar para Deus. Ela é como espada de dois gumes, ela clareia a minha face para que Deus possa me reconhecer através dela, para que Ele possa enxergar a sua noiva. Uma igreja sem
sem a lâmpada acesa é uma igreja irreconhecível, é uma igreja que não é confiável. Essa palavra que precisa ter essa vida tão poderosa para que a gente possa se revelar para Ele e Ele possa reconhecer quem somos diante desse encontro maravilhoso. A coisa mais interessante nesse versículo é que à medida que a palavra ela tem esse poder de me revelar para quem vem ao meu encontro, como lamparina, ela revela o meu rosto, ela revela a minha face, ela revela o meu caráter para Deus. Nessa mesma medida, nessa mesma via, ela também revela a face de Deus para a minha vida. Ela também revela a identidade do Cristo a quem eu sirvo para a minha vida. A Bíblia diz assim, pela minha palavra, as minhas ovelhas me reconhecerão. E essa palavra, vinda daqui, acesa pelo Espírito, não uma palavra apagada, não uma palavra carnal, mas uma palavra acesa, ela vai esclarecer quem somos e quem Ele é. Outra coisa tão interessante nesse texto que começou a chamar a atenção está exatamente aqui. Algumas começaram a se preparar com reservas. E essas reservas espirituais que foram ali cuidadosamente armazenadas, foi numa mentalidade de prever qualquer eventualidade, qualquer situação que pudesse ocorrer no meio do caminho. A chama poderia apagar por causa de uma chuva, seja lá o que for. O texto não deixa claro, eu não quero especular. Eu simplesmente entendo que essas mulheres, essas 5 prudentes, se prepararam para o inesperado. Eu vejo muitas pessoas batendo no peito dizendo, da onde eu vim eu jamais volto. Esse tipo de mentalidade não permite você se preparar para o inesperado. Não te permite você ter a consciência das suas limitações. Quando eu vejo alguém se preparando para algo, eu vejo essa pessoa reconhecendo como ela é limitada para pensar no futuro e para agir no meio da adversidade. Por isso ela precisa estar bem preparada. Quando eu vejo uma pessoa que não se prepara, ela não conhece absolutamente nada sobre si mesma e sobre a vida. E ela está se auto-enganando, ela acha que ela pode ir e nada vai dar errado, vai estar tudo certo no meio do processo. Eu vejo 5 virgens muito realistas consigo mesmo. Alguma coisa pode acontecer. Vai que os céus demoram, vai que alguma coisa vai obstruir no processo. E aí, eu vou agora esperar. Eu preciso esperar. E eu não posso esperar com a minha lâmpada apagada. Eu preciso esperar com a minha lâmpada acesa. A coisa mais interessante nesse texto é que elas vão dormir. E foi isso que Deus começou a falar ao meu coração. A igreja vai passar um processo, ou já está nesse processo, em que a igreja está adormecida. E nesse adormecimento, ele só ocorreu, ele só aconteceu porque tem um atraso, porque os céus estão demorando. E está demorando com propósito. Ou seja, há um tempo que está passando, há um tempo que está correndo, e nesse tempo milhares de coisas vai também processando. O primeiro processo é o cansaço. E no cansaço uma começa a debruçar de um lado e para o outro. Eu não quero entrar em detalhes interpretativos, só quero te mostrar uma coisa, no real, do que nós estamos vivendo hoje. Isso é muito real. De fato, os céus estão demorando, de fato, Jesus está demorando para voltar. E sabe o que está acontecendo? No processo do tempo, da demora, a igreja está passando por alterações. Esse tempo está mudando muita coisa no aspecto da igreja. A igreja que estava acordada, viva e da expectativa constante começou a relaxar. A lamparina começou a ficar de lado, está iluminando, mas não de frente, agora está de lado. Antes, no início, todo mundo estava em pé. Deixa eu pegar aqui. Todo mundo estava em pé assim, ó, com a lamparina.
esperando o noivo. Será que é ele? Aí tá vindo ali, eu estou ouvindo um barulho aqui, eu estou ouvindo um barulho ali. Mas o tempo vai passando e a igreja vai se cansando. O tempo vai passando e a igreja vai arriando a lâmpada e vai deixando ela de lado. E daqui a pouco alguém senta. E daqui a pouco alguém se acomoda. Alguém começa a se ajustar. Uma se encosta na outra. E quando vai ver, começa a dormir. A grande questão aqui não é dormir, porque o dormir, de fato, é normal. Ambas dormem, tanto as prudentes quanto as loucas. A questão aqui é que no processo do cansaço, umas estão preparadas, outras não. As que estão preparadas se erguem na mesma hora, levanta a lamparina, olha para ver se tem azeite suficiente, abastece, mas as outras não. Eu estou falando de um processo de um tempo que vai atingir toda a igreja, e a igreja vai passar por modificações. E essas modificações vai tornar a igreja acomodada, sim. E nós nos acomodamos com muitas coisas, essa é a verdade. Até mesmo com alguns costumes, com alguns pecados, com algumas coisas que não compete à igreja se acomodar. Passamos por alterações, coisas que durante o tempo, lá atrás, no início, não era possível, agora começou a ser cogitado. Há coisas que não pensamos lá atrás, agora começamos a pensar se é possível, se pode fazer, se não pode, se aceita, se não aceita. Isso é de Deus, isso não é de Deus. A igreja começou a passar por um processo. Mas aqueles que têm um azeite na reserva, eles têm um esclarecimento a mais dado pelo Espírito Santo por intermédio da palavra. Eles se prepararam o suficiente ao longo da jornada, ao longo do tempo, para viver esse tempo de mormaço espiritual, para caso a demora prolongue, eles possam, no mínimo, ter algo de reserva. Estamos vivendo um tempo onde as igrejas começaram a ficar mais intelectual. E, de fato, em alguns momentos isso foi bom. Mas é muito bom quando você está intelectual, mas com azeite na reserva. É muito bom quando você está crescendo aqui, mas não está faltando azeite aqui. É muito bom quando você está vendo os seus jovens indo para a faculdade e invadindo as faculdades. É muito bom, é maravilhoso isso. Desde que eles tenham na mochila azeite para iluminar o ambiente onde eles estarão, onde eles vão invadir. Porque caso ao contrário, serão lâmpadas sem azeite, serão lâmpadas apagadas, vão andar em ambientes escuros, em ambientes totalmente obscuros, com entendimentos obscuros, com pensamentos obscuros, com filosofias obscuras, com ideologia obscuras, e se eles não tiverem azeite, eles vão se perder no meio do caminho. É esse processo que precisamos entender. O tempo está passando e as coisas estão demorando a acontecer da maneira como nós estávamos esperando, querendo, desejando. E esse tempo é propício para que a gente veja quem realmente se preparou. Está cheio, ele não está cheio. Agora a gente está vendo 5 virgens loucas, despreparadas, invadindo o espaço das 5 prudentes, falando, poxa, tem como compartilhar? Ei, me ajuda espiritualmente. Ei, ora por mim. Olha, sabe o que é? Eu estou declinando espiritualmente. Olha, minha igreja está se perdendo. Olha, a minha família está se perdendo. E agora, o que eu faço? Uma igreja com uma intelectualidade fora do comum, uma ousadia, porque para ser louca tem que ser ousada, mas que não se preparou para o momento do tempo, o tempo da espera. Então aqui se preparou, falou, olha, sinto muito, não dá. Se eu dividir com você, nós dois vamos ficar perdidos no meio do caminho. Vai faltar azeite para mim, vai faltar azeite para você. E agora? Como é que vai ser? É importante que você procure azeite. Vai lá, corre atrás. Vê se dá tempo.
Quando a Bíblia fala que na grande tribulação vai ter gente buscando e rejeitando a besta, eu fico pensando nessa passagem dessas 5 mulheres correndo atrás, num tempo onde não deveria correr atrás, elas estão correndo atrás. Num tempo em que era para descansar, elas estão procurando azeite, estão procurando se encher, estão procurando estar avivadas, estão procurando estar animadas na presença do Senhor. Estão nessa procura. Deixa eu te mostrar uma coisa nesse texto. Quando elas voltam, elas não encontram mais 5 virgens prudentes e a porta já fechou. Elas vão lá bater na porta e o dono da casa atende, ou alguém da casa atende, e quando atende, não reconhece elas. Não sabe quem elas são. Porque o dono da casa é o pai. E quem fez o convite foi buscar as 10 virgens é o filho. O filho que vai se casar. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. O pai não conhece as virgens. O pai conhece o filho. E o filho é quem conhece as virgens. Não tem como entrar na casa se não estiver acompanhado com o filho. Porque o filho é quem vai apresentar as virgens para o pai. O filho vai falar assim: pai, aqui estão as amigas da noiva que eu conheci e convidei e chamei para estar nessa festa com a gente celebrando. Se não tiver, e a única maneira de estar com o filho é estar com a lâmpada acesa. Se a lâmpada não estiver acesa, você não tem como encontrar o filho. Você não tem como encontrar o noivo. Você não tem como encontrar o esposo. E a lâmpada, para estar acesa, você tem que estar com o azeite. E o azeite, para ficar até o final, até o momento do encontro, para que nada dê errado, ele precisa ter reservas. É um processo para alcançar um objetivo. O reino dos céus é tomada força. O reino dos céus é planejamento e vida contínua com Deus. Então eu preciso ter reservas armazenadas na minha vida. Essas reservas são uma busca, uma experiência firmada com Deus, constante, para que então a minha lâmpada, essa palavra, ela esteja iluminando através da minha vida. Ao abrir, ao falar, eu possa esclarecer o meu interior, eu possa me revelar para Deus. Tem muita gente usando essa lâmpada para saber quem é que está aí, para saber dos pecados ocultos dos outros, mas está usando muito pouco essa palavra para iluminar a sua face, para saber qual é o seu caráter, qual é a sua essência, qual é a sua personalidade e se revelar para Deus. E se revelar para Ele. Essa palavra aqui é para você. Ela é para você. Quando todo mundo pegou a palavra e tentou apedrejar a mulher adúltera, olha, imagina, estava todo mundo com o Alcorão na mão, pronto. Alcorão por quê? Era pedra. Mas sabe por que eu digo que é Alcorão? Porque eles tinham a liberação da lei de Moisés para apedrejar aquela mulher. Então aquelas pedras começaram a simbolizar o Alcorão. Estavam prontos para atacar a Bíblia na cabeça daquela mulher adúltera. Mas sabe o que aconteceu? Jesus falou assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, antes de tacar ela em alguém, use ela para você. Se ela não te iluminar, se ela não esclarecer a você quem você realmente é, você vai ser um religioso que muitas das vezes vai ter atitudes e comportamentos hipócritas, achando que é perfeito, mas se você permitir que ela te ilumine, você vai ver a podridão que há aí dentro de você e você vai olhar para os céus e vai falar: por que o Senhor me amou?
Como assim o Senhor morreu por mim? Olha quem eu sou. Eu peguei a tua palavra, que é lâmpada para os meus pés. Ela iluminou todos os meus caminhos, toda a minha trajetória, por onde eu tenho passado, por onde eu tenho andado, e luz para os meus caminhos. Os destinos da minha vida estão iluminados pela palavra. Ela esclareceu que eu estava no caminho de morte, mas agora eu estou no caminho de luz. E isso só é possível se essa palavra estiver iluminada pela vivência do Espírito Santo, o nosso amigo real e fiel. Se ele estiver aí, meu irmão, se o Espírito Santo te conduzir, não vai ser uma palavra intelectual, sabe? De hermenêutica. Não estou dizendo que isso não é necessário, eu estou dizendo que só isso não é suficiente. Tem que ter um ingrediente primordial, a mentalidade de Deus. E essa mentalidade se chama Espírito Santo, a essência primária de Deus nas nossas vidas. É ele disse na sua palavra: vos deixarei o meu Espírito, ele vos ensinará tudo o que eu tenho falado, ele vos trará à memória cada palavra minha. E é quando nós estamos cheios do Espírito que ele fala: abre a palavra, e tu abre e fala: falou aqui, ó. Ardeu aqui, queimou aqui. E quando finalmente o noivo se apresentar, você vai falar: é ele. O Espírito me revelou pela palavra que é ele. Precisamos estar cheios do Espírito para que através do Espírito a palavra de Deus se torne viva o suficiente para nos revelar para Deus e revelar Deus para nós, revelar Cristo para nós. Uma vez que essa revelação é dada, eu consigo andar com Jesus até a casa. E a casa e a porta e o Pai só me recebe porque ele vê o Filho do lado. E o Filho me apresenta e diz: eis aqui, Pai. Esses são aqueles que eu comprei. Esses são aqueles que eu lavei do sangue do Cordeiro, que estava morto, mas reviveram. Estão aqui, Pai, eu comprei com o meu sangue na cruz do Calvário. Está aqui, Pai. Se você chegar lá sem o Filho, o Pai não vai te reconhecer. Se você chegar até o Filho sem lâmpada, sem azeite, sem luz para iluminar, esclarecer quem você é, ele não vai te reconhecer. Que haja vida sobre a sua vida, que haja uma vida dos céus, que o Espírito Santo te preencha de uma forma única e poderosa. Seja cheio, continuamente cheio do Espírito Santo. Prepare suas reservas espirituais. Prepare suas reservas espirituais. Dias de cansaço vai chegar. Você vai querer descansar. Vai ter algumas alterações no meio do caminho. Mas o importante é que quando você precisar revelar quem você é, você tenha reservas do seu lado. Eu quero deixar essa palavra para a sua vida. E quero crer e muito que Deus tenha falado com você. Quero mandar um beijão para a apóstola Larissa. Muito obrigado por essa oportunidade. Para a sua família, para todos do Ministério MAP, essa igreja que faz missões proféticas apostolicamente falando. Que Deus abençoe. Graça e paz.